Boa noite. Olá, nós já nos conhecemos, né? Meu nome é Leiliane, sou enfermeira e eu agora vou ministrar para vocês o conteúdo de enfermagem em saúde da criança e do adolescente. A gente vai fazer aqui uma introdução rápida sobre o que é enfermagem pediátrica. Vamos então conhecer alguns conceitos básicos. Enfermagem pediátrica é o campo da enfermagem que vai se dedicar ao cuidado do ser humano no crescimento e no desenvolvimento, desde quando o ser humano nasce até quando ele entra na adolescência. Puericultura. O que é puericultura? A gente tem um processo de acompanhamento e de manutenção da saúde dessa criança e do adolescente, e a gente acompanha o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. É chamado de puericultura. Então, a gente acompanha e mantém a saúde dessa criança. Devido à necessidade que se viu de que crianças e adolescentes são um público específico e com características e necessidades específicas, o Ministério da Saúde criou, então, políticas públicas de saúde voltada para esse público, para crianças. O que elas visam? Visam reduzir a mortalidade infantil. Ainda hoje, as taxas de mortalidade infantil do Brasil são altas. Como? Através da estratégia de saúde da família, que faz o quê? Pré-natal, faz a primeira semana de vida da criança, faz a puericultura. A gente tem também o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, porque a saúde da criança, ela começa durante a gestação com a saúde da mulher. A gente tem o Programa de Humanização do Pré-Natal e do Nascimento, e a gente tem as redes de atenção materno-infantil, que é conhecido como Rede Cegonha. Todas essas políticas públicas, elas visam garantir a redução da mortalidade infantil e prestar uma assistência de melhor qualidade para esse público. E é importante vocês sempre lembrarem que a saúde da criança começa ainda cuidando da saúde da mãe. Temos o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, o PAISC. O PAISC, ele tem algumas ações. Quais são essas ações? A primeira é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Crescimento é o ganho de peso e de altura da criança. E o desenvolvimento são as habilidades que essa criança tem que desenvolver em cada idade, em cada fase da vida. Então, faz esse acompanhamento. Também visa promover o aleitamento materno e orientar a alimentação no primeiro ano de vida. O aleitamento materno ele tem que ser exclusivo, somente peito, até 6 meses, e depois complementado até 2 anos. Então, a gente vai promover esse aleitamento materno exclusivo até 6 meses e o suplementado, não complementado até 2 anos, e a gente vai orientar como que vai ser essa introdução de outros alimentos no primeiro ano de vida. Outro ponto do programa é aumentar os níveis de cobertura vacinal. A gente está vendo aí, principalmente agora com essa pandemia, o quão importante a vacinação é. E no calendário vacinal da criança existem várias vacinas que previnem contra várias doenças e vão garantir a saúde dessa criança. A gente vai também identificar precocemente as patologias. Quando a gente acompanha a criança, a gente consegue identificar isso melhor. E promover a educação para a saúde, destacando a importância da participação da família. A gente vai estimular e vai encorajar a família a participar do processo de cuidado dessa criança. Ações básicas, orientações para o desmame, assistência e controle de IRAS. IRAS são infecções respiratórias agudas. Então, a gente tem esse controle das infecções respiratórias, gripe, pneumonia, resfriados das crianças. Imunização, que é a vacinação. Controle de doenças diarreicas. Ainda hoje, tem-se um número muito grande de mortes por doenças diarreicas, porque a criança ela entra no quadro de diarreia
desidrata muito rápido e falece, vem a óbito. Então, a gente tem que fazer esse controle dessas doenças. Sinais de diarreia, vômito, diarreia, perda do apetite, dor na barriga, mal-estar, febre, são sintomas de, às vezes, uma doença diarreica intestinal. Acompanhamento do CD, que eu já falei, é o crescimento e desenvolvimento. Aqui tem alguns conceitos as quais eu não vou me apegar agora, que a gente vai estudar mais pra frente. Conceito de recém-nascido. O que é recém-nascido? Recém-nascido é toda criança, desde o nascimento até que se complete 28 dias de vida. Então, até 28 dias de vida da criança, ela é considerada recém-nascido. Os recém-nascidos, eles são classificados por alguns critérios, que são eles: peso, idade gestacional ao nascer e relação do peso com a idade gestacional. Por que a gente classifica os recém-nascidos? Para permitir a antecipação de problemas relacionados ao peso e à idade, porque se a criança ela não estiver dentro do peso ideal, ela pode ter problemas. Se ela também nascer fora da idade gestacional ideal, ela pode ter problemas. A gente, antecipando esses problemas, a gente consegue o quê? Planejar cuidados, tratar de forma específica, então a gente vai ter uma assistência de melhor qualidade. O que é a idade gestacional? Vocês sabem o que é a idade gestacional? Já ouviram falar em idade gestacional? Idade gestacional é o tempo provável de gestação até o nascimento. É medido pelo número de semanas entre o primeiro dia da última menstruação e a data do parto. As pessoas, no geral, elas contam a idade gestacional em meses. A gestante está com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas na saúde, a gente conta a idade gestacional por semana. E a gente começa a contar essa idade gestacional no primeiro dia da última menstruação. Te pergunta, qual que é a data da última menstruação? 12 de fevereiro. Aí vai começar a contar as semanas 12 de fevereiro. 12 de fevereiro deu numa segunda-feira? Toda segunda-feira aquela gestante vai completar 1 semana de gravidez. O tempo de uma gestação, desde a data da última menstruação até o término, ela vai variar de 38 até 42 semanas. É uma gestação saudável, ela pode terminar com 38 até 42 semanas. Vão anotando todas as dúvidas para a gente discutir no fórum. Então, quanto à idade gestacional, quantas semanas de gestação que a mãe estava quando o bebê nasceu, a gente tem o recém-nascido prematuro. A prematuridade, ela é considerada toda criança que nasce antes de 37 semanas de gestação. Nasceu antes de 37 semanas, ela é prematura. Se nasceu com menos de 28 semanas, ela é uma prematura extrema. E aí, a possibilidade de sobrevivência já é bem menor. A prematuridade em si, ela já traz uma preocupação muito grande, mais cuidados. Mas com 28 semanas é bem mais preocupante. Menos de 37 semanas é recém-nascido prematuro. Quais são as características? Eles têm pouquinha gordura, a pele é molinha, parece que está solta do osso, bem fininha. As veias são bem visíveis, tem a cabeça grande, maior do que o corpo, a proporção. Bebês em si já tem a cabeça maior, mas ele ainda tem maior ainda. Tem as orelhas muito molinhas, praticamente não tem unhas, não tem sobrancelhas, não mexem muito, não conseguem mamar direito, o que é um fator preocupante. Às vezes tem que passar sondinha, né? A maioria tem sondinha porque não consegue mamar. O recém-nascido a termo é o recém-nascido que nasce na idade ideal. Eu falei lá atrás qual é a idade ideal, de 38 até 42 semanas. Mas se ela tem 37 semanas, ainda é considerada a termo. Fez 37 e um dia é considerada a termo. E o recém-nascido pós-termo, que é depois da data ideal, depois de 42 semanas.
Ele tem a pele seca e descamativa, é uma pele ressecada, toda caraquelada, não tem elasticidade, não tem vernix caseoso e lanugem. As unhas já são bem maiores. O coto umbilical, que é o cordão umbilical, ele já tem sinais de mumificação, que é ficar preto, sem circulação. Hipoglicemia, que é a glicemia baixa. Pode ter asfixia durante o parto. Pode ter síndrome da aspiração meconial, que é o bebê fazer cocô dentro lá do útero, né? E aspirar esse líquido com cocô, que é com mecônio. Na verdade, não é cocô, é com mecônio. O primeiro cocô do bebê chama mecônio, os primeiros. Então, ele faz cocô dentro do útero ainda e aspira. É uma síndrome grave. E pode ter complicações respiratórias e nutricionais importantes. Ó, coloquei duas imagens aqui. Esse aqui é um bebê coberto por vernix caseoso. É aquela gordurinha branca que fica grudada no bebê. E aqui é um bebê com lanugem. Esses pelinhos aí. Então, a gente já classificou os recém-nascidos quanto à idade gestacional. Quanto tempo eles nasceram. Agora a gente vai classificá-los com relação ao peso que nasceram. O bebê baixo peso é todo aquele que nasce com menos de 2,5 kg, 2.500 gramas, independente da idade gestacional. Ele pode ter 40 semanas e ser baixo peso, se ele tiver menos de 2,5 kg. Ele pode ter 43 semanas, depois de 42 semanas, e ter menos de 2,5 e ser baixo peso. No nosso país tem um número elevado de bebês baixo peso e é um importante problema de saúde pública e está muito relacionado à saúde da mãe, à deficiência nutricional da mãe. Esse grupo apresenta um grande percentual de mortalidade, né, que é a capacidade de desenvolver doenças e falecer. Ele sinaliza para a gente uma falha durante a assistência de pré-natal, durante o parto e o puerpério, que geralmente está relacionado com pobreza. Morbimortalidade neonatal é a taxa de adoecimento e de morte em crianças de 0 até 28 dias de nascido. Quanto menor a idade dele ao nascer, maior o risco de complicações. E também, quanto mais tempo, depois de 42 semanas, ele demora para nascer, também maior o risco de complicações. Então a gente classificou quanto a idade gestacional e quanto o peso ao nascer. Agora a gente vai juntar esses dois dados e a gente vai fazer uma comparação, uma relação em peso e idade. A gente utiliza muito esse gráfico aqui, prestem atenção nesse gráfico. Nesse gráfico tem 3 linhas, a linha de baixo é a linha P10. A linha P10 ela quer dizer que o bebê tem baixo peso ao nascer. A linha P50 é a linha ideal e a P90 é a linha que vai nos falar que ele está grande para a idade gestacional. Então, tudo que tiver, toda criança que quando a gente jogar no gráfico tiver acima do P90, ela é grande. Dentro desse espaço, ela está com peso ideal e baixo, ela está com baixo peso para a idade ao nascer. Então, vamos lá. A criança que é adequada para a idade gestacional, que está lá entre a curva 90 e 10. Elas são neonatas, cujas linhas de referência estão entre 10 e 90. São 90 e 95% dos bebês. Eles têm o peso ideal para aquela idade. Eles têm que estar com 2 quilos com 40 semanas, eles vão estar com 2 quilos com 40 semanas. Dentro daquela variação lá do gráfico. Aí são os bebês AIG, adequados para a idade gestacional. A gente tem os bebês PIGs, que são pequenos para a idade gestacional. As linhas, eles estão lá abaixo do P10, do percentil 10. Esses bebês têm desnutrição intrauterina importante, em geral, consequência de doença da mãe.
E a gente tem os bebês gigs, que são grandes para a idade gestacional. São neonatos cujas linhas de referência vão estar acima do percentil 90, em cima da linhazinha do P90. E geralmente são filhos de mães que têm diabetes ou que são RH negativo sensibilizadas. Então, a gente tem aqui um bebê de 31 semanas, 4 dias, pesando 1,2 kg. A gente tem aqui que ele está dentro da curvinha, então ele é adequado para a idade gestacional. Mais uma foto do gráfico. A gente vai fazer um exercício que eu vou passar no final no grupo para vocês fazerem. Entendido como são classificados os recém-nascidos, a gente vai agora prestar assistência para esse bebê recém-nascido. A mãe está lá na sala de parto e a gente vai prestar assistência para eles. O período das primeiras 24 horas após o nascimento ele é considerado crítico, então a gente tem que estar em cima e atentos. Por quê? A criança pode evoluir para sofrimento respiratório e via óbito, e a gente não quer isso. Olha que bebê lindinho, tracinho. A gente tem os cuidados imediatos e os cuidados mediatos. Os cuidados imediatos são aqueles dispensados logo após o nascimento, ainda na sala de parto, 2 horas depois. O bebê nasceu, a gente já tem que correr e prestar cuidados. A gente vai fazer o quê? Auxiliar o bebê nessa transição, porque ele está lá no útero quentinho, fofinho, protegido e vai sair para esse mundo frio, cheio de barulho, tem que abrir os olhos, aprender a respirar. Então, a gente vai auxiliar o bebê a fazer essa transição. A gente vai assegurar a manutenção da temperatura corporal dela, porque ela não consegue ainda manter a temperatura sozinha, e promover o elo afetivo entre o recém-nascido e a mãe, e também os outros familiares. Antes de prestar assistência, todo dia quando a gente assume um plantão, a gente tem que verificar os materiais. Tem que ver se o berço aquecido está funcionando e a incubadora, porque a gente vai precisar deles. A gente tem que ter campos limpos, toalhas, cobertores, material para aspiração. Esse aqui é um bulbo, uma perinha para aspirar nariz e boca. E esse aqui é um aspirador a vácuo. A gente tem que ter as sondas, seringas. Tem que ter o material de emergência se essa criança evoluir. Então, tem que ter o ambu, a máscara, o reservatório, o oxigênio, o oxímetro, fluxômetro, balança, fita métrica. Tem aqui material para intubação. E aí a gente vai fazer os cuidados. Um cuidado importante na sala de parto consiste em manter vias aéreas superiores pérmeas. Os bebês, eles nascem com sangue, com vernix, com líquido amniótico, que eles estão lá submersos e às vezes tem secreção na boca e no nariz. Então, a gente tem que fazer o quê? Aspirar. Para aspirar o bebê, a gente vai deitar ele de costas, no decúbito dorsal, o pescoço um pouquinho estendido, e aí a gente vai aspirar a boca e depois o nariz. Aí, aspira a boca, tá vendo? Depois o nariz. Bebezinho cheio de vernix, sangue, então pode estar obstruído. Cuidado, não pode hiperestender o pescoço, hiperflexionar, nem hiperestender. Tem que ser uma leve extensão. Quando tem grande quantidade de secreção na boca, a gente lateraliza a cabeça para a secreção ficar num lado só e a gente aspira. Aspira delicadamente a boca, depois o nariz. Isso vai garantir que ele não tem uma pneumonia aspirativa, então é muito importante. Após o nascimento, a gente coloca o bebê sob fonte de calor radiante, que é o berço aquecido com foco de luz. Seca o bebê rapidamente o corpo com a toalha, porque ele não, já falei, não consegue manter a temperatura sozinho. A gente tem que minimizar ao mínimo a perda de calor, porque senão ele perde muito peso. Caso o bebê esteja bem, respirando bem, fez todos os cuidados, a gente coloca o bebê com a mãe para mamar. Mamar durante a primeira hora de vida é muito importante colocar o bebê na mãe, porque fortalece o vínculo e favorece a descida do leite. E aí a gente tem que fazer a avaliação desse recém-nascido. Como a gente avalia o recém-nascido? A gente avalia a vitalidade dele. A gente avalia 5 sinais no momento do nascimento, no primeiro e no quinto minuto.
a gente vai olhar, é a chamada escala de Apgar. São 5 sinais: frequência cardíaca, esforço respiratório, então se a criança tem dificuldade de respirar, o tônus muscular, que é se ela consegue mexer as pernas, os braços, e a irritabilidade reflexa, se o bebê chora, se o bebê faz carinha de choro, e a cor, se ele está roxeado ou se ele está rosadinho. Cada sinal é avaliado de acordo com o grau em que está presente e recebe a nota de 0, 1 e 2. Então, se não tiver nada, é 0, se tiver mais ou menos 1, se tiver bom, 2. Essa avaliação é feita no primeiro e no 5º minuto após o nascimento. Tem que estar gravado isso na cabeça porque é importante. A gente tem que anotar o Apgar da criança com 1 e com 5 minutos. Aí aqui está a escala. Vamos lá para a cor. A cor que aqui está em aparência. Se ele tiver cianótico ou pálido, roxo ou pálido, ele vai receber 0 pontos. Se o bebê tem cianose só nas extremidades, só nas mãos e nos pés, 1 ponto. Se ele estiver rosadinho sem cianose, 2 pontos. Pulso. Se o bebê não tiver pulso, 0 pontos. Se o bebê tiver pulso menor que 100 batimentos por minuto, ele vai receber 1 ponto. E se ele tiver mais que 100, 2 pontos. Gesticulação, que é a irritabilidade reflexa. Sem resposta ao estímulo, 0. Se o bebê faz caretinha, estímulo agressivo, ele vai receber 1 ponto. E se ele chora vigoroso, 2 pontos. Antigamente batia na criança, né, para chorar. Hoje não se usa mais, mas é justamente fazia-se isso justamente para estimular a irritabilidade reflexa. Com relação à atividade, que é o tônus muscular. Se tem nenhuma atividade, é 0. Pouca, alguns movimentos, 1. Muita atividade, 2. Quanto à respiração, respiração ausente, 0. Fraco, lento e irregular, 1. Respiração forte, vigoroso, choroso, é 2. Se a criança somar a gente somar todos os 5 sinais, ideia de 7 a 10, a criança está boa. De 4 a 6, a gente tem que ficar esperta. E de 0 a 3 já indica reanimação. Ela tem que fazer manobras de reanimação. Caso no 5º minuto o índice persista abaixo de 7, aí vai ter que reavaliar o bebê a cada 5 minutos até que ele atinja nota igual ou maior a 8. Bebezinho. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo que eu passei aqui. Anotem todas as dúvidas para a gente poder discutir. Um abraço e até a próxima.